Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um encontro aqui no nosso canal. Vamos falar com você um pouco mais sobre essa visão da não dualidade. Afinal, o que é dualidade e o que é Advaita Vedanta? O que é esse princípio mostrado, ensinado por Ramana Maharshi, por sábios realizados? Nós encontramos isso também dentro da Vedanta. Ali nós temos a declaração dos sábios a respeito desta dualidade. Ali é chamado de Advaita. Afinal, o que é Advaita? Advaita Vedanta. Qual é a importância da compreensão disso para cada um de nós? O que nos traz a esse canal, o que lhe trouxe a esse canal, de alguma forma foi uma busca ou uma procura por algo além dessa condição, que tem se mostrado como a condição de rotina, a condição comum a todos. Você está aqui em razão de uma busca, de uma procura. Você está procurando algo além, algo fora de tudo isso que você já encontrou até hoje, de tudo isso que as pessoas à sua volta têm encontrado. Você está à procura de algo. A palavra espiritualidade, ela carrega isso com ela. A busca pela verdade além do conhecido, além do rotineiro, além do comum. É nesse sentido que eu tenho usado essa expressão dentro desses encontros. A expressão espiritualidade. A real espiritualidade é a busca pelo desconhecido, por aquilo que está fora desse sistema conhecido e reconhecido por todos nós, fora dessa rotina, fora desse comum a todos. E por que há essa busca? Por que há essa procura dentro de você? Porque, essencialmente, todos nós estamos à procura da verdade. Todos nós estamos à procura da felicidade. Não sabemos, mas todos nós estamos à procura daquilo que nós essencialmente somos. Aquilo que essencialmente somos é o mistério, é o desconhecido. É Deus, é a verdade. Os nomes são diversos para aquilo que somos, essencialmente, para a verdade que trazemos em nós mesmos. O contato com isso é o contato com o seu ser, algo fora desse princípio de dualidade ou dualismo. Então, o que é Advaita? O que é dualismo? É esse sentido de separação. Em razão desse sentido de separação, por falta desse autoconhecimento, que é o reconhecimento da verdade que somos, o sofrimento está presente. Esse sofrimento é o tédio, é a rotina, é o comum. Então, essa procura pela espiritualidade é a procura, na verdade, pela felicidade. O que tem ocorrido é que as pessoas têm confundido essa procura real pela verdade que elas são, nelas mesmas,
por coisas externas, por coisas do lado de fora. Então, mesmo essa procura pela felicidade na espiritualidade ainda termina sendo uma procura por algo esotérico, por algo místico, por algo cerimonial, por algo ritual. O resultado disso é que as pessoas envolvidas dentro desse processo de busca da espiritualidade terminam se envolvendo com diversas formas de crenças, superstições e fantasias e doutrinas e livros religiosos e práticas religiosas, enquanto que a real espiritualidade é o encontro com a verdade do seu ser. Essa verdadeira espiritualidade é o fim desse sentido de dualidade, de separação entre você e Deus, entre você e a vida. O reconhecimento de Deus em si, o reconhecimento da vida nela mesma. Isso é o fim desse sentido de separação. Isso é real espiritualidade. Estamos juntos nisso. Ok? O processo aqui é esse reconhecimento. Simplesmente isso. Assim, nós estamos juntos dentro disso e nada além disso. Cerimoniais, rituais, práticas místicas, esotéricas, superstições diversas, leitura infindável de livros sagrados, livros religiosos. Nada disso faz real sentido. Quando descobrimos a beleza da aproximação da arte da meditação, a aproximação com a verdadeira prática espiritual. E aqui, prática espiritual é real meditação. Agora, aqui, nesse instante, sempre, momento a momento, o seu contato com a vida está acontecendo. O elemento pensamento está sempre interferindo, intervindo, se envolvendo. E esse elemento cria a ilusão de um pensador presente, pensando sobre o que está acontecendo nesse instante. Então o pensamento entra fazendo uma sobreposição à realidade da vida. O pensamento entra comparando, julgando, aceitando algumas coisas, rejeitando outras coisas. O pensamento entra criando a ideia de um pensador dentro, de um sensor, de um observador, de um experimentador, experimentando, olhando, observando, olhando, pensando, experienciando a vida, como se duas coisas estivessem presentes, o pensador e o pensamento, a experiência e o experimentador, aquele que observa e a coisa observada. A ideia do eu é basicamente isso. Esse é o depósito esse eu é a central de monitoramento, é a central de operação para a vida. Essa central de monitoramento, esse eu,
cria a ilusão de uma vida acontecendo do lado de fora. Então, essa posição é a posição do egocentrismo. Então, egocentrismo é algo muito estreito, muito próximo, muito íntimo da contradição, do peso, da dor, do sofrimento psicológico. E por que eu posso dizer isso? Porque enquanto esse sentido do eu está presente, esse centro de monitoramento está presente, esse sensor está presente, a vida não é o que ela é. Existe a ilusão de que a vida deve ser diferente de como ela é. Para esse mim, para esse eu. Então há essa contradição, há esse conflito. A presença do ego, desse mim, nessa relação com a vida, baseada nessa divisão, cria necessariamente conflito. Essa separação é conflito. A vida não é acolhida, ela não é vivenciada como sendo ela mesma. Existe essa ideia de vir a ser, de se tornar, de realizar, de alcançar, de objetivar realizações diversas para a felicidade. Então, essa procura, a partir desse falso centro, desse falso eu, essa procura pela paz, essa procura pelo amor, essa procura pela felicidade, é o próprio afastamento dessa felicidade, que já está agora aqui, como sendo sua natureza divina, como sendo a vida como ela é, como sendo Deus presente. Então há esse afastamento, porque há essa dualidade, e nessa dualidade há o conflito, há o sofrimento. Essa é a condição da vida, nesse sentido do eu, nesse egocentrismo. Basicamente, sofrimento. Então, o medo, em suas diversas formas, está presente. O desespero, a antecipação negativa do futuro, as diversas expressões de ansiedade, a depressão, a angústia humana, todo sofrimento que nos coloca numa condição de vida comum, como disse agora há pouco, de vida de rotina, de tédio, de estresse. Tudo isso está presente quando o ego está presente. Quando esse sentido de dualidade está presente. Temos que olhar isso de perto, temos que investigar isso, precisamos ir além disso. O nosso trabalho juntos aqui é lhe propor a arte de aprender consigo mesmo. Você não pode aprender isso de alguém. Você só aprende isso consigo mesmo, pela autoobservação. Você pode observar e ver dentro de si o que o pensamento está produzindo. Você pode observar dentro de si o pensamento criando essa separação, criando uma ideia sobre a vida, sustentando sentimentos sobre a vida. Você pode observar e ver em si mesmo a construção dessa falsa identidade, desse mim, desse ego, desse eu. Você pode ver a sustentação dessa dualidade interna, dessa dualidade psicológica, desse conflito que essa dualidade sustenta dentro de você. Então é possível ir além do sofrimento. Essa autoobservação é a base
para aquilo que eu tenho considerado a coisa mais importante da existência, que eu chamo de real meditação. Não existe nada mais importante do que aprender a ser consciência. E ser consciência é possível quando há meditação. E a meditação não é outra coisa a não ser ser. Sem esse sentido egóico, sem esse sentido do eu, sem esse sentido de dualidade, aquilo que fica é aquilo que é. Ser consciência. Isso é meditação. Eu me refiro à real meditação. A real meditação é esse contato com Deus, com a fonte. Mas não é esse contato no sentido que existe você entrando em contato com Ele. Mas é a presença dele e essa ausência desse sentido do eu. A realidade divina presente é a realidade de Deus, que é amor, que é paz, que é felicidade. Isso é real espiritualidade. Está assentado em seu natural estado de ser. Então, na realidade, ser espiritual é ser naturalmente livre, feliz, liberto. É permanecer nessa unicidade com a vida. Então, é isso que estamos trabalhando aqui com você dentro desse canal. É isso que estamos aprofundando aqui com você. Isso é possível agora. Isso é possível agora. O final desse tempo psicológico, criado por esse sentido de dualidade, que o pensamento sustenta, essa programação, essa programação, esse modelo é um modelo de condicionamento psicológico. Algo presente em todos, desde a infância. Eu tenho chamado isso de consciência mental. Não é ser consciência, é a consciência mental. É a identificação com esse falso centro, vivendo esse sentido de separação, de dualidade e, portanto, de confusão, de desordem, de sofrimento. Olhar para aquilo que você é, assumir isso agora, aqui. Um trabalho se faz necessário nessa direção. É importante que você descubra como quebrar esse sentido de dualidade e se desfazer disso, desta programação, desse condicionamento psicológico, dessa fixação no equívoco, dessa ideia de separação. A realização disso ocorre quando você se torna cônscio de si mesmo. Então, através desse autoconhecimento, dessa percepção direta, essa atenção surge e nessa atenção pode haver uma quebra dessa condição. Tudo que se faz necessário é essa atenção sobre si. Aprender a lidar com aquilo que se passa aqui e agora, dentro de si mesmo, e nesse contato com a vida, sem colocar esse elemento, que é o elemento do pensamento, que é esse elemento do pensador, do observador, do experimentador, desse sensor, desse centro falso. Então, isso é iluminação espiritual. Isso é a realização de Deus agora,
nessa vida. Então, esse é o nosso propósito aqui dentro desse canal, nesses encontros. Nós temos esses encontros aqui no nosso canal, temos encontros online, encontros presenciais. Se isso é algo interessante para você, deixa aí o seu like, se inscreve no canal e vamos trabalhar isso juntos. Ok? Até o próximo encontro. Aqui o despertar está no descarte da ilusão, dessa falsa identidade. Mas não podemos também ignorar o fato de que essa falsa identidade ela é uma construção do assim chamado tempo, desse assim chamado tempo psicológico. Porque o que é basicamente essa ego-identidade?